E aí, pessoal? Esse é o canal Coisas da Vida, onde a gente fala sobre coisas da vida. Não, você não errou o canal. Calma. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema super importante. É. O. Não, sem ela não vai dar, não. É melhor com ela. Olá, pessoal! Acharam que ia ficar sem mim hoje, não era? Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal sugerido pelo nosso querido amigo Zaqueu Rocha. E o Zaqueu foi bem interessante. Ele disse: Olha, eu vi que a filha de vocês, elas são bem educadas, assim, eu gostei do comportamento delas e tal. E aí eu queria que vocês, sei lá, pudessem falar sobre a educação de filhos. E eu achei top, né, gente? Bem desafiador, confesso, mas um tema muito legal pra gente falar aqui sobre. Coisas da vida. Tá pegando jeito, hein, né, É pra Souza? aprender. E olha só, gente, antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito, né? Como ter um bom relacionamento com os nossos filhos, esse é o nosso tema. Eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico. Estou aqui com a minha Bíblia. E se encontra em Salmos 127. O versículo 3 diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, gente, a gente não é nenhum profissional da área da educação e nenhum psicólogo, né? Aí, mas nós somos pais de duas lindas meninas, né? Então, uma tem 5 anos e a outra tem 7 anos. Então, a gente já tem um tempinho aí, né? Para educar essas pequenas. E, gente, a gente tá numa fase, assim, que é fundamental da vida, né? Ali que tá construindo o alicerce, né? Que tá construindo ali o caráter. Então, nós temos muito cuidado com isso. E a gente queria compartilhar um pouco com vocês, né? 6 dicas para que possa ajudar aí num bom relacionamento aí com os filhos de vocês também, que é o que a gente aplica aqui, né, meu esposo? Isso, justamente. A gente está compartilhando 6 dicas que espero que possa contribuir assim no seu relacionamento com seus filhos. Entendendo que cada um tem suas especificidades, né? Cada um. A gente vai falar aqui da nossa experiência com duas meninas. Você pode aplicar os princípios para os seus filhos, entendendo que nós temos crianças de 5 e 7 anos, como o Tato falou. Se você tem um filho um pouco mais velho, talvez você possa lançar esses alicerces e tentar reconstruir algo que não ficou tão bem sólido, para que você possa desenvolver de agora por diante um bom relacionamento com eles. Isso aí. Então vamos lá para a nossa primeira dica. A primeira dica é observar seus filhos. Observe o comportamento dos seus filhos quando ele está com você e quando ele está longe de você. Quando eles estão brincando com seus amiguinhos, quando eles estão sem a sua fiscalização direta. Quando a gente sai para casa de um amigo que eles estão brincando com os filhos dos nossos amigos, então nesse momento é um momento muito bom para a gente prestar atenção, porque ali eles estão sendo eles de verdade, sem fiscalização. Então, observar o comportamento para que a gente possa tratá-los da melhor forma possível, porque eles são seres individuais, como cada um aqui é totalmente individual, totalmente diferente do outro. Não pode comparar um filho com o outro, nem tratar um igual ao outro, porque cada um tem que ser tratado como um ser único, como eles são. Isso. Então, gente, então vamos para a nossa segunda dica. A nossa segunda dica é: fale pouco e faça mais. E como assim, Tatiane? Então, gente, a criança, ela aprende mais por ver, por observar, do que por escutar. Então, assim, não adianta a gente ficar, olha, é para você dizer obrigado, é para você dizer com licença, por favor. Se o teu filho não vê você fazendo isso, ele não vai fazer isso. Ele pode até fazer isso em alguma determinada situação por obediência a você, por constrangimento, mas não é o que ele vai aprender, não é o que ele vai expor quando você não tiver na frente, né? Então,
ele vai reproduzir o que você faz. Então, se você é educado, teu filho vai ser educado também, naturalmente. Então, se você fala com as pessoas, se você é comunicativo, seu filho também vai ser comunicativo com as pessoas. É claro que ele tem a personalidade dele, ele tem o caráter dele, tá? Ele não é um papel em branco, como muitos pensam, que você é responsável por escrever nesse papel. Não, ele já vem com coisas dele mesmo, sabe? Da personalidade dele, do caráter dele. Mas, com certeza, ele vai aprender muito vendo o pai e a mãe fazer. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, é como o teu filho vai falar, vai fazer em N situações. Então, vamos para a nossa terceira dica. A terceira dica é sobre deixar o seu filho viver a fase por completo, certo? Nós temos prezado muito isso desde cedo, desde enquanto estava gestante, e a gente já planejava isso, que é o quê? Vamos deixar a criança ser criança, né? Então, não pular fase, não querer que ela seja adolescente enquanto ainda é criança. A gente preza muito por não deixar elas assistirem conteúdos que não é para criança, não deixa elas assistirem conteúdos que é para adolescentes, até desenhos que aparentam, né, ser para crianças, às vezes tem um conteúdo que está distorcendo algumas realidades, fazendo com que a criança pule as fases. A gente também tenta não sobrecarregar. Nós nos policiamos para não sobrecarregar elas com responsabilidades que não são delas. Não é o tempo dela viver aquela responsabilidade. É tempo dela brincar. Ela é criança, ela deve aprender brincando, aprender com as brincadeiras, é claro. Aos poucos, atribuir alguma responsabilidade só para que ela venha entender o que é a responsabilidade, mas não fazer com que ela pule toda a fase e perca a infância e depois vai ser até um adolescente ou um adulto crianção, que a gente às vezes vai ver um adulto criança porque não viveu bem a sua infância. Isso mesmo, gente, isso é muito importante, né? Às vezes nossos filhos, eles reproduzem nem é o nosso comportamento, mas aquilo que ele viu na televisão, né? Então, se seu filho passa muito tempo em contato com a televisão, ele vai aprender dali, né? O caráter dele está sendo formado dali, do que ele está vendo. Então, olha só, também uma coisa muito interessante que o Rodrigo falou, é essa questão mesmo das fases, né? Da gente acompanhar as fases dos nossos filhos. E uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é a ausência, né, dos pais nas fases dos filhos, né? Então é até um susto para eles quando vê, nossa, você já sabe fazer isso, você já sabe falar isso, você já sabe, porque não teve presente na fase da criança, né? Quando ela estava ali, talvez nem tenha dado o suporte, né, adequado para ela fazer pequenas conquistas mesmo, de falar palavras diferentes ou agir de forma diferente. Então é muito interessante mesmo essa questão de você prestar atenção, observar, ter um olhar atento aí para o teu filho, né? Uma dica também que eu queria compartilhar com vocês é sobre a disciplina, sobre a correção. Essa é uma coisa assim, gente, muito delicada, eu sei. E eu não queria falar assim, olha, faça isso, faça aquilo, porque isso aí é uma coisa muito pessoal de cada um. Você tem que conhecer bastante seu filho para você poder discipliná-lo, né? Para você poder corrigi-lo. Porque, assim, tem coisas que vai funcionar para um filho, tem coisas que não vai funcionar. Sabe? Isso é muito individual, isso é muito particular. É muito interessante você que tem mais de um filho, como é o caso da gente. Tem coisas que a gente precisa corrigir uma de um jeito e na mesma situação a gente precisa corrigir a outra de outro jeito, né? Porque crianças, elas são muito sensíveis, né? Elas não têm as faculdades desenvolvidas. Então, assim, talvez uma seja mais sensível, então você não vai poder corrigir ali de uma certa forma, você vai ter que tirar algo ou dar algo, não sei. E talvez outra seja mais, ter uma personalidade mais forte, então você vai ter que ali pegar mais, sabe, firme. Então, assim, nem tudo é só bater, gente. E nem tudo é só tirar, sabe? É só colocar no cantinho da disciplina. A gente tem que ver casos e casos, situações e situações. Mas uma coisa muito importante, segura essa que é de ouro,
é quando você prometer corrigir seu filho, você não voltar atrás, sabe? Se você estiver em algum lugar e disser, olha, quando chegar em casa a gente conversa. Então, quando chegar em casa, conversa mesmo. Chegar em casa você vai ficar de castigo. Eu nem gosto muito de usar essa palavra castigo, né? Porque, na verdade, a gente não castiga os nossos filhos. A gente disciplina, a gente quer que eles sejam corrigidos, né? Então, quando chegar em casa, conversa com teu filho, explica o porquê que você está disciplinando ele, né? E pergunta para ele, você entendeu o porquê que você está sendo disciplinado? Porquê que você está sendo corrigido? Porque se aí ele te dizer não, então você vai explicar a ele novamente o porquê da correção. Por que, Tatiana, que eu preciso perder tanto tempo? Porque eu não só dou uma tapa nesse menino. Porque, gente, a correção, ela é algo que ele vai levar para a vida, sabe? Na correção, a gente está ensinando não só que a criança, ela merece ser castigada. Não, não é isso. É ensinando que a criança, ela tem que se responsabilizar pelas consequências das suas ações. Então, se ela faz alguma coisa de errado, ela vai colher alguma coisa de errado. E naquele momento, nós, enquanto pais, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a consequência daquela ação errada vai ser a correção em casa, vai ser a disciplina aplicada pelo pai e pela mãe. Gente, isso é precioso, porque se você disser assim, olha, Tatiana, mas o bichinho, ele entendeu que não pode fazer isso. Não, gente, não é assim. Lá no inconsciente dele, ele está entendendo muito bem que ele pode se safar da situação se ele der um drible de arrodeio, se ele fizer uma carinha de choro, se ele conquistar aí você. Só que quando ele crescer, ele não vai fazer isso com o patrão dele. Ele não vai fazer isso com a pessoa lá de fora. Então, a gente está, evitando o sofrimento do nosso filho no futuro. E o nosso também, porque quando um pai ou uma mãe vê o seu filho sofrendo, né, eu acredito que ninguém fica feliz, que a gente sofre junto também. Então, isso, assim, é um ensinamento para a vida mesmo dele, e é necessário a correção. E eu queria ler um texto bíblico que fala sobre isso. Provérbios 13, que diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Olha só, a palavra de Deus nos ensina a disciplinar nossos filhos. Lembrando, gente, que disciplinar não é aí, bater até dar banho de água de sal. Não, gente. Vai ter casos e casos, situações, né, consequências e consequências. Então, isso aí é você que tem que dosar, isso aí é você que tem que decidir. Mas sempre prioriza não castigar o teu filho na hora da raiva, para que você respire, para que você pense a melhor forma possível que você possa ensinar a consequência ao teu filho, tá bom? E vamos para a nossa próxima dica. A nossa próxima dica é sobre comunicação. Comunicação, ela é fundamental em todos os relacionamentos. Inclusive, foi até uma das dicas que a gente deu no nosso vídeo sobre casamento. Com os nossos filhos não é diferente. É de fundamental importância que toda a informação que a gente está dando ao nosso filho se certifique de que ele realmente compreendeu aquilo que realmente queria ser dito. Porque às vezes a gente fala uma coisa e eles entendem outra completamente diferente. Então, fale para ele, no caso, às vezes, quando é uma regra, né, às vezes a gente quer dar uma regra e na quebra dessa regra haverá uma consequência. Certifique-se de que ele entendeu qual é a regra. Ele entendendo qual é a regra, ele vai fazer de tudo para não desobedecer. Então, é importante que você comunique-se bem e certifique-se de que ele compreendeu a informação que foi dada. Isso aí, gente. Então, vamos lá para a nossa próxima dica. É sobre tempo de qualidade, que tem tudo a ver com o que o Rodrigo falou, né? A questão de você ter um tempo com o seu filho, de você observar ele. E uma coisa muito importante, gente, uma dica preciosa para quem tem mais aí de um filho, é você ter um tempo individual com cada filho, tá? Pode ser 10 minutos, 15 minutos, meia hora. A quantidade de tempo aí varia da sua realidade, né? Do tempo que você tem disponível. Mas aí, gente, é muito importante ter esse tempo individual. É bom estar juntos em família, e é necessário. Mas também ter tempo individual com cada filho. Porque ali você vai aprender sobre o seu filho, sabe? E você vai aprender com o seu filho. Saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta,
o modo como ele fala, como ele se expressa. Você vai entender a individualidade de cada um. Então, é muito necessário que a gente possa se despertar para esse entendimento de que o meu filho, a minha filha, ele precisa de mim a sós também, né? Porque tem coisas que ele não vai conseguir falar na frente dos outros irmãozinhos, na frente das outras pessoas, que ele vai querer realmente falar com você. Só que se você não disponibilizar desse tempo para ele, então ele vai recorrer a outras pessoas, né? Isso é muito ruim, gente, porque lá na frente, quando o teu filho estiver grande, você vai querer que ele venha a você, mas ele não vai vir, porque desde pequeno ele recorreu a outras pessoas. Então é interessante a gente ter esse olhar atento, sabe, para nossa criança, de forma individual, de forma coletiva também, porque a gente precisa observar, como o Rodrigo bem falou, né? Como ele se comporta assim com outras crianças, sabe? Às vezes a gente acha que nosso filho é aquela pessoinha que tá ali com a gente, mas quando ele vai ali para o convívio com outras pessoas, em outras situações, a gente diz, meu Deus, não acredito, olha só como tá desenrolado, olha só e tal. Ou então o contrário também, olha só como ele fala, né? Como ele grita, como ele se expressa. Então é importante a gente ter essa observação enquanto ele está com a gente e quando eles estão assim mais aliviados da presença da gente também. Isso. E isso, gente, vai ser fundamental no tempo que a gente dedicar aos nossos filhos. Tempo dedicado aos nossos filhos não é perca de tempo. É tempo de qualidade, é um investimento, tá? E outra coisa muito importante, quando você estiver com seu filho, deixa o celular de lado, deixa a televisão. Ah, Tatiana, mas tô muito cansada, então o meu tempo hoje com meu filho vai ser assistindo televisão. Gente, só se for o último caso, tá? Isso é importante também, você ter lazer com seus filhos, você ter um tempo de descontração, entretenimento, beleza. Mas prioriza por um tempo a sós com ele, olho no olho, sabe? Ouvindo, sabe? Não só falando, mas ouvindo mesmo. É mais importante, né, que você ouça. E é isso aí, gente. Para que a gente possa ter um bom relacionamento com os nossos filhos, nós precisamos priorizar, né? Eles. Estar ali, ó, presente mesmo, sabe? Não só corpo físico, mas a nossa mente está ali naquele lugar. Porque muitas vezes a gente está conversando, mas o pensamento está lá longe. Não, dá o teu tempo ao teu filho e dá também a tua presença na vida dele. Então, gente, no final é isso que vai contar. O teu tempo, a tua atenção de investimento na vida dele. Exatamente. Então, quando você for dar esse tempo para ele, não simplesmente leve ele para passear. Você vai ter realmente, como o Tati falou, esse tempo de qualidade. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que a gente tenha agregado algum valor aí nesse relacionamento de vocês com seus filhos. Quero agradecer por essa oportunidade, por essa participação. Eu espero que hajam outras, com né? certeza. Então, guarda essas dicas que com certeza vocês colherão bons frutos no relacionamento com seus filhos. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse vídeo, hoje com um convidado especial, né? Comemorando nossos 100 inscritos. Então, você que faz parte desses 100 inscritos, muito obrigada. E você que ainda não faz parte, se inscreve que dá tempo sim. E olha só, gente, curte aí esse vídeo, compartilha com mais gente, permite que outras pessoas possam ser abençoadas com essas dicas também, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.